Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade. Eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. A gente tem, vamos começar aqui no livro de Esther, né? No livro aqui no Esther 9, do Esther 9, do 7 ao 9. Essa é uma passagem onde a gente vai extrair alguns segredos hoje, e é necessário então que a gente abra aqui. O livro de Esther tem 10 capítulos, 166 versículos, e a gente também pode extrair desse livro que é cheio de segredos cabalísticos, né? Um livro cheio de segredos de Torá, porque ele está falando exatamente da Torá. Então começa aqui, olha, exatamente falando sobre os filhos, né, que foram mortos ali do Ramã, né? Ramã é uma força, e aí diz que aqui na fortaleza de Suzã, ou Sushã, os judeus mataram um total de 500 homens. É necessário a gente dar uma espiada, não é, exatamente nessa palavra Xuxã. Vamos ver aqui que essa palavra Xuxã sobre a rosa de Sharon. Então a gente tem aqui, ó, a palavra Xuxã, tá vendo? Ou Xoxã, que faz a mesma ligação com a palavra aqui, ó, de Xuxã, tá vendo? Aqui de uma forma diferente, né? Porque o Nun ele acaba passando aqui para o final, mas as letras e a palavra mesma do Cânticos dos Cânticos, metaforizado aqui nesses textos. Veja, Rosa e Xuxã, que é o local onde vai acontecer toda a situação exatamente da morte dessas 500 pessoas. E, de fato, a gente deve compreender isso muito profundamente. O primeiro aspecto que nós vemos aqui da Torá é um aspecto de rigor. Não que não haja rigores e rigores. E parece nos mostrar enfrentamento entre pessoas, guerras, e até mesmo é algo que é conflitante com a Torá. E aí é que surge a ideia da gente fazer as confrontações internas, intelectuais, etc., espirituais. E, ao mesmo tempo que fala que Deus fez com que os judeus, e a gente vai entender isso também, o que é mais aproximado ali da ideia da Torá para a palavra judeus, que só vai aparecer no livro de Ezequiel e de Esther, exatamente tardiamente. E vamos entender outros aspectos também aqui. Pois bem, então a palavra Xuxanã ficou bem entendida, e quando a gente vai para os textos do Zohar HaKadosh, o Zohar HaKadosh ele vai trazer uma ideia
para nós, principalmente aqui nesse Zorra, do Michel Leitman. Aqui logo, acho que na introdução aqui, quando ele vai explicar sobre a rosa, é um dos primeiros textos aqui do CEF, né, na tradução aqui, ó, ele fala quem é a rosa, ele traz aqui uma tradução já direta mostrando acima a veracidade do corpo do Zorra, trazendo linguagens aqui sobre, né, a questão dessa rosa, e assim ele vai, então, mostrando para a gente, né, o que significa rosa. O sentido de rosa, descrito aqui, no caso rosa é Xuxaná, como nós vimos nos textos lá, ele tem a ver com uma linguagem metafórica. Uma linguagem, porque uma rosa, ela tem pétalas que são delicadas, e ela aqui é descrita com 13 pétalas, que está ligada às 13 primeiras palavras ali de Bereshit, e tem uma situação que a rosa é vermelha ou branca, ou ela é uma mistura disso. Outra forma de fazer uma metáfora sobre isso é usando a própria maçã, que é salpicada ali de cores. Existe um degradê ali dentro da formatação dessa questão de cores. E percebam que, inclusive, quando há um pacto do Eterno com a humanidade, Adão representa todas as almas, o pacto era também dessas matizes, essas cores, eram as cores do arco-íris, o que pode ser produzido através, e entendido através de reencarnações. Quanto mais peso há numa reencarnação, mais vermelho ela é e mais sofrimento haverá. A gente acabou de ver isso esses dias, e veremos também, se possível, mais um pouquinho hoje, se der tempo e surgir o momento apropriado dessa leitura, que tem a ver com reencarnação, e os fatores primordiais para a reencarnação é quem você foi na outra vida. Quanto mais você foi uma pessoa boa, a rosa tende a ser mais branca. E quanto mais você fez coisas ruins em relação à Torá, mais vermelha vai ser essa cor e mais difícil vai ser essa cor. Então, por isso que fala, por que tem alguns sábios justos que sofrem, outros não sofrem, e vai falar, é por causa da reencarnação. A gente pode analisar isso na própria história da reencarnação do próprio Shlomo, e depois ele reencarna como um dos profetas, o profeta Jeremiahu, e ele é obrigado a acompanhar a destruição do próprio templo, porque ele não levou ali aquela questão muito a sério, e acabou, então, trazendo o seu próprio descendente para destruir o templo. Agora, a gente deve entender que a Torá não está falando de nada desse mundo, ela está falando de composições dentro da alma do ser humano. Por isso que várias vezes a gente também vê fulano de tal consertou, isso existiu com vários rabinos, era parte da alma de Caim. Fulano de tal era parte da alma de Abel. Fulano de tal era parte da alma de Moshe. Fulano de tal era parte da alma de Sara, ou vice-versa, tinha essa conotação. E isso é muito natural. Isso é muito natural dentro da Torá, por conta de que nós somos essa matiz. Essa matiz que é simbolizada por cores, ou por sefirotes, ou até mesmo pelos planetas que participaram da nossa entrada nesse mundo. Então, é natural que nós sejamos o quê? Uma paleta de cores, e aí a gente está falando aqui, lógico, de uma forma onde a gente deve entender isso não como algo literal, mas como algo metafórico. Então, quando você acessa alguns livros, um dos mais importantes em relação à reencarnação,
vai ter uma hora que você vai ver várias pessoas e vários rabinos que encarnaram sobre o aspecto de Caim. Então, enfim, e aí, cada um desses rabinos que reencarnaram, eles tinham o quê? Parte da formatação de Caim. É preciso estudar isso muito profundamente, essa questão de Caim, porque ela é algo que tem a ver com uma formatação espiritual. Então, depois vocês podem procurar aqui no Cef Etzirá, né, no Portal das Almas, ele tem aqui uma hora que ele vai falar de muitos rabinos que reencarnaram com a parte de Caim para consertar. E é muito fácil a gente entender isso, porque a gente vê várias pessoas, principalmente os patriarcas, matriarcas, que reencarnaram para a questão de consertarem Caim e Rava. Isso é metaforizado em cima de Abraham e de Sarrak Yaakov. E as matriarcas, né, elas descem para retificar Rava, enquanto eles descem para retificar Adão. Mas, na verdade, a gente nem pode ter o sentido de ver as coisas sobre esse ângulo. Por quê? Porque um homem e uma mulher têm uma formatação masculina e feminina na sua alma, que é uma metáfora, veja, para a recepção e doação. Inclusive, isso também tem a ver com a questão, não é, das pessoas servirem o próprio Eterno, às vezes por muitas questões egoístas. E também esse é o fato de muitos abandonarem, não é, a fé no Eterno quando não têm os seus desejos cumpridos. Então, a gente viu aqui exatamente essas duas questões, e a questão da rosa sendo definida aqui pelo próprio Zohar. Isso é qualquer Zohar, a gente usou aqui não é um livro do Michel Leite, mas é um livro que ele traz uma explicação, né? Então, a rosa, que é a Assembleia de Israel. É uma rosa, e assim, é uma rosa entre espinho que tem cores vermelha e branca. Veja, rigor e misericórdia, né? Vermelho e branco. E aqui vai consistir de julgamento e misericórdia. Assim como a rosa tem 3 pétalas, a Assembleia de Israel é cercada por todos os lados de 13 atributos de misericórdia. Contudo, Elohim, que está aqui, pensou em revelar as 13 palavras que cercam a Assembleia de Israel e a protegem. Posteriormente, isso aparece outra vez. O motivo dessa nova menção é revelar 5 folhas. Então existe até essa aula no nosso canal, que são as sépulas que cercam a rosa. E estas 5 simbolizam a salvação. Estas também são 5 portais sobre o segredo. Está escrito: eu levantarei o cálice da salvação e o cálice da bênção. O cálice da bênção deve se apoiar sobre 5 dedos, e não mais, assim como uma rosa se assenta em 5 folhas rígidas, ou seja, sépulas, que correspondem aos 5 dedos. E essa rosa e o cálice é o cálice da bênção para a terceira menção do nome Elohim, as 5 palavras. Isso ele está fazendo uma descrição exatamente do início ali da questão da Torá, onde ele fala sobre essa questão. E eles mesmos vão citar aqui nessa questão da rosa, não é, exatamente que a rosa é a própria Malhut. E aí a gente tem que buscar aqui o entendimento. Isso tem até no nosso canal, já falamos sobre isso várias vezes. É só uma questão para nós voltarmos exatamente para o entendimento do que se está falando aqui, justamente para não cair em nenhum sentido nacionalista, nenhuma ideia nacionalista das coisas. Está aqui, ó. Ele responde, né, que a Assembleia de Israel é Malhut. Malhut é realmente algo fantástico, não fixo, não ancorado, porque está ligado a vários e vários Malhuts, não é? Nós temos
uma árvore sefirótica, e nessa árvore sefirótica a gente tem vários e vários níveis de Malhut, que são, na verdade, muitas vezes não entendido por conta de não ser lido corretamente. Então, veja, quando a gente tem árvores, a gente vai ter aí 10 Malhuts. Malhut, Yesod, Malhut, Inod, Neta, Tifrit, e assim sucessivamente. Então, não existe só um Malhut. Muito bem. A primeira questão a entender, então, para como que a gente pode diferenciar tudo isso. Isso está ligado à palavra que nós falamos, veja, Yehudim, que é muito chamado, às vezes, de judeu. Aqui existe uma lógica complexíssima. E essa lógica é em relação ao próprio termo das tribos de Israel, que nós já vimos que são meses ou letras hebraicas simples, e que são, na verdade, junções de alma. A gente vai entender isso. Junções de alma, unificação, amizade entre as pessoas. E aí é onde a religião ela traz essa questão da inimizade entre seres humanos. A gente vê que esse artigo aqui tem a ver com Malhut, e logo nós temos um Yud Re, que é a parte superior, e vem o Vav, que é Zerampim, o Dalet, que representa a porta aqui no nosso mundo, e In, que vai dar 50, o portal 50. Então, veja, quando nós olharmos aqui que eles foram enforcados, os filhos de Ramã, de Hamidetá, a gente tem, então, uma questão a definir aqui dentro. Uma questão e a responsabilidade de entendermos o que está escrito aqui. Veja, então, a palavra Yehudim, que a gente acabou de ver, tem a ver com Yehud. Yehud é uma unificação, nada que traga separação de almas, nada que qualquer religião, qualquer também egocentrismo religioso venha, olha, eu tenho a solução e essa solução não está dentro da Torá. Ou seja, ela é alguém que vai salvar, é uma entidade que agora estava escrito, mas agora eu tenho sensações e agora eu vou te levar para uma nova argumentação que leve a isso aqui, a separação de almas, de pessoas, ela vai trazer problemas para o mundo. É o que tem acontecido desde do mundo. E aí a gente sabe que acontece o quê? Quando há separações, aqui embaixo há separações lá em cima também. Os mundos espirituais, eles são separados. E aí essa árvore que deveria se unificar no sentido de entender a Torá, o que é extremamente difícil, porque isso tem a ver com questões espirituais elevadas. Isso tem a ver com doação. E hoje, infelizmente, o que nós temos menos dentro da construção da nossa sociedade é a doação. A doação, quando até é vista como algo a se ganhar dinheiro, hoje a gente vê muito na internet vídeos mostrando pessoas ajudando outras, mas na verdade eles estão recolhendo um lucro ali daquela ajuda, não é? Muitas vezes estranho isso, não é? Enfim, então sensibiliza as pessoas, vê a ajuda do outro, etc. Existe, então, dentro desse contexto aqui da Torá, exatamente que cada um desses filhos de Ramã, eles tinham sempre o Vav, o Aleph e o Tav antes dele. Aqui é o primeiro experimento que a gente vai fazer em relação a isso é exatamente analisar nos nomes, não na palavra et, porque vão ter 10 etes, lógico, veet, que é 407, vão ter várias vezes esse veet, não é esse o caso, é no nome de cada um dos filhos
analisar quantos alefins tem. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, descobrindo esse segredo de Torá. Então, a gente tem aqui o primeiro alef. Veja, esse é o Pirinidetá. O segundo aqui, não termina com alef, mas com nun. Então, o terceiro vai ter outro alef. Então, passamos mais um, então, esse é o Poretá, tem o alef. O A, E, Li, I, Da, Lia, também tem um alef. Veja, A, Lida, Tá, também tem um alef. O Peramachetá também tem um alef aqui, envolvendo seu nome. Né? E aí depois não. Depois a gente tem um último alef, depois é um Yud, outro Yud. E aí finalmente nós temos outro alef aqui. Então, veja, nós vamos ter um quantitativo de 1, 2, 3, 4, 5, não é? 5, 6, 7 alefins. Exatamente 7 alefins envolvendo aqui a nossa história. Então, esses 7 alefins que estão contados nos 7 filhos, 3 filhos não têm um alef e terão letras diferentes. Eles terão letras diferentes, como, veja, o nun final, que está descrito aqui dentro do nome de Dalfon, né, um nome também dos filhos de um dos filhos do Ramã. Então, um tem um nun final, o outro vai ter aqui, um Yud final, e o outro vai ter outro Yud final. E aí, aqui tem algo fantástico. A gente desenha aqui 50 mais 10, 70. E 70 é exatamente a quantidade de nações que foram atacadas e que seriam atacadas para a destruição dos judeus. Veja, que era Yehud, unificação de almas. Essa questão da Torá não tem nada a ver com separações étnicas, alguém que é especial em relação à sua missão, todos estamos em missão, independente da pessoa ter nascido em um local, a única proeminência que ele tem é que, de repente, ele vai nascer estudando a Torá. Agora, se não nasceu lá é porque ele tinha uma outra missão. Não era para ele nascer lá, ele tinha uma missão que era a única missão que ele poderia fazer nesse momento. Nasceu onde ele nasceu, viveu o que ele viveu. Pois bem, veja, a quantidade de alefim tem a mesma quantidade numérica do 70, veja, porque o alefim, ele aqui pode representar 7, se o alef é 1, ou ele pode representar uma configuração para o final dos tempos, que é exatamente, não é? Os 6.000 anos, é metaforizado em Bereshit 6.000 anos, porque tem 6 letras Aleph lá, mas ele também ali já está 7.000, ou seja, 7 Alephs, mostrando que aquilo que está acontecendo ali é algo para o final, não é algo que aconteceu lá atrás. E aí existe aí uma outra questão muito séria que nós vamos discutir. Então veja, exatamente a questão desses 6 alefins que estão descritos aqui, né? E eles estão envolvidos nesse texto, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lá, diferentemente, nós temos 7 alefins. É lógico que aqui está mostrando a questão do 1000, que nós vemos muitas vezes
nas nossas aulas em relação aos 7.000 anos para a retificação da alma. O rei mencionado aqui, e como é analisado em todo o livro de Esther, é que o rei em si tem que ser analisado. Quando se fala o rei Ahasverosh, era realmente Ahasverosh, que também deve ser entendido pelo nosso canal, falando sobre isso. Era realmente Ahasverosh. E Ahasverosh, ele tem a ver com morte, etc., um enegrecimento do rosto, enfim. E aqui a gente está falando dos filhos dele e está falando de que eles foram enforcados. A Torá, ela deve ser analisada sempre por um ponto de doçura, porque ela tem um lado esquerdo, veja, se a gente olha isso como um enforcamento e leva isso exatamente para um ponto de agressão a outra pessoa, é o que nós vemos aí, as pessoas se automutilando, matando crianças, enfim, a ausência do bem, como a gente entendeu, justamente por questões de que eles estão seguindo algum Deus por aí, que eles acham que é o Deus de Israel, que é o Deus da bondade, e que também não deixa de dar a cada um seu merecimento, enfim. Então, eles acham que podem até fazer justiça com as mãos, como é o caso aqui. Então, se nós vemos que, nesse caso de Esther, o nome é exatamente Ahasverosh, quando vem ali o pronome pessoal após a palavra Meler, e quando não, só está Meler sem um pronome pessoal, é o próprio Eterno. Tem essa questão descrita aqui nesse quantitativo, veja. Então, aqui nós temos as 70 nações e temos também os 7.000 anos. Nós temos aqui algo que deve ser analisado, é que também nesse texto nós temos uma construção exatamente de algumas letrinhas que são menores, como esse Tav, que está aqui no nome do primeiro filho do Ramam, e depois nós temos mais letras pequenas. Primeiro é o Tav, depois nós temos uma letra Shin, exatamente, deixa eu só meus olhos acharem aqui, uma letra Shin aqui, ó, pequena, isso vai estar em todo o texto da Torá, e uma letra Zain dentro do último nome, do Vayezetá. O primeiro nome, para Data, temos aqui um Tav pequenininho, no nome Pare, Mexetá, um Shin, e no nome de Iezetá, um Yud. O único nome que não tem, veja, o Aleph Tav é esse último nome aqui. Todos os nomes vão ter o Aleph, o Tav, o Aleph, o Tav, ou o Vav, Aleph, Tav. E a gente já viu, né, até aulas sobre isso, sobre o nome Veatá. A gente viu que, na verdade, é uma construção, não muito importante dentro da Torá, em relação à questão de um pronome pessoal. Então, veja, a construção aqui, verbalmente, dentro do hebraico, não tem lógica. Até, inclusive, esse fragmento Aleph Tav não tem sentido, né? Não tem nenhuma conotação. Geralmente é colocado né? E um de novo, já tem um Vav aqui como conector. Mas, pois bem, então vamos fazer uma análise em relação a isso. Esses numerais, Tav, Shin e Zain, vão formar exatamente um numeral de 707. 707, se somamos Tav 400, Shin 300 mais 7 é fácil, 707.
E a construção aqui está nos falando exatamente de 7 sefirotes. Então, uma sefirote, 2 sefirotes, 3 sefirotes, 4, 5, 6, 7 sefirotes. Essa é eu tenho essa conotação tanto na questão do Aleph, dos 7 Aleph, ou dos 7.000 anos, que vai ter a necessidade para consertar esses 7 sefirotes, ou eu tenho a conotação no final, e os 2 Yodins, que participam do nome dos 3 filhos de Ramã. É muito importante entender isso. Aqui, nesse texto, a gente sempre vai ter uma construção de uma letra Vav, inclusive, deixa eu só me achar aqui e chegar lá, olha. Deixa eu só aumentar aqui. Às vezes, pensar e trabalhar aqui é difícil. Veja, a gente vai ter uma outra construção aqui. Essa construção, ela está ligada a uma letra Vav maior. Veja, a gente tem agora uma letra Vav maior aqui dentro da construção, exatamente do último nome ali envolvido na questão da situação da Torá. Veja, esse Vav aqui. Ele é maior do que todas as outras letras. Então, ele significa um enforcamento de todos os filhos de Ramã, no sentido não literal da coisa. Até vão se levar ao ano de 5.707, que é o ano de 1947, que houve o enforcamento dos nazistas que mataram os judeus. Né? Foram a morte de 10 nazistas, um se enforcou, eles foram levados, um se suicidou, os outros foram enforcados, e aí nós temos esse Vav que representa essa forca, e todos esses nomes também vão estar com esse sinal aqui que a gente está vendo, dividindo os nomes. Eu acabei de marcar aí para vocês esse sinal, não é? Que vai estar dividindo nome a nome. Veja, são várias barras e que vão apontar também essa questão em relação a esse enforcamento. Agora, de fato, as letras envolvidas, elas não dão o ano de 5.777. Eu fiz uma pré-análise e não é isso que está, então, falando ali. Ele está falando esse sinal que eu acabei de marcar é o Menar Havi. Então, Menar Havi, ele é exatamente a questão desse sinal envolvido, ou, na verdade, isso aí é Menar Havi, é um sinal que nós chamamos de aqui de nós temos as letras, então são os tamins, e lógico que você vai ter 10 barras que eles vão também ligar essa questão do que aconteceu ali na questão do Tribunal de Nuremberg, se não me falha a memória aqui, em relação a esses 10 enforcamentos, mas não existe o ano 5.000. O que existe aqui, esse estudo é nosso, tá? Ele é um estudo que nós vamos construindo, lendo os textos. Ele não tem 5 alefins. Ele tem aqui 7 alefins. Então, eu poderia usar a argumentação aqui de que esse 707, que é a conta dessas letras menores, elas estariam ligadas a 5.707. Mas essas letras pequenas, elas me dão o número 707. E aí eu devo, então, fazer uma análise, não é? Então, já tem análise. São 7 sefirotes, tá vendo? Exatamente
E aí, dentro de cada sefirote, tem 10 sefirotes, que é uma árvore sefirótica, como a gente pode analisar nessa árvore aqui de cima. E aí, a gente vendo essa questão, a gente está vendo que o assunto envolvido aqui é totalmente diferente. Não que não esteja envolvido com a humanidade, mas está envolvida com toda a humanidade. Veja, a gente precisa analisar aqui um outro texto. Quando a Torá é escrita, ela é falada que ela é traduzida por Moshe por 70 línguas. Então, e também existe uma descida para o Egito, onde Yaakov ele desce com um quantitativo de almas pro... Veja, isso é Êxodo 1:5 e Gênesis 46:27. Vamos aqui, ó, exatamente Gênesis 46:27. Os filhos que nasceram, os filhos de José que nasceram no Egito eram 2, então 66 mais 2, com o próprio Yosef e sua esposa, 70. Não é? Então, o total de almas ali eram de 70 pessoas. Veja, 66 era o que vieram com Jacó, mais as almas que já estavam dentro do Egito, 70 pessoas. Veja, a mesma quantidade de sefirotes que está sendo envolvida aqui na nossa história. 7 letras hebraicas, 7.000 anos, 70 do Num final e os 2 Yudins, o Vav enorme, e esse Vav enorme tem uma conotação de um Vav enorme, está aqui dentro dessa sefirote, e aqui tem um Vav pequeno, o Vav maior e o Vav menor. E é lógico que dentro de cada árvore dessa vai ter um Vav, né? Isso é uma construção importante de se fazer. Precisamos ir mais profundo aqui nessa questão do que nós estamos falando aqui em relação a essa construção sefirótica. Cada ser humano é uma árvore sefirótica. Se está formatado, se está dentro da árvore do bem ou do mal, é outra questão, mas que, indubitavelmente, cada ser humano é uma árvore sefirótica. Cada ser humano é uma construção sefirótica. Então, vamos olhar um texto da Parashá Miketz, não é? Essa Parashá Miketz, né, é extremamente ligada à Parashá do livro de Esther. Diz aqui o seguinte, aqui já são palavras, não é, da construção do próprio Zohar em relação ao que nós iremos ler agora para Miketz, que tem início lá em Bereshit 41:2. Para Miketz é exatamente que conta sobre o sonho do faraó. Veja aqui. Venha, eis que daquele rio, ou seja, o próprio Yesod, os 7 graus do Nukva, Hesed, Gehurat, Tiferet, Netzayod de Yesod, e Malhut nela, que se estendiam a partir dela, estavam de pé no mundo de Briá. Só para relembrar aqui, para quem não tem muita familiaridade ainda com os mundos espirituais, nós temos o mundo de Asiá, essas 6 sefirotes, nós temos o mundo de Etzirá, e aqui nós temos o mundo de Beriá, onde está sendo citado no texto. Aqui ensina o mundo de Etzilut. Então, no mundo de Beriá, agora sim a gente pode continuar aqui. A ideia é sempre deixar vocês bem informados. Então, veja, então essa questão do rio de Yesod, que desce até a Nukva, que é Hesed, Gehurat, Tiferet, Netzayod, Yesod e Malhut nela. Né? Preciso entender isso. Que se estende a partir dela e estavam de pé no mundo de Briá. O que significa até aqui o que nós estamos lendo? É que desse mundo de Beriá,
que é esse, onde temos uma árvore sefirótica aqui, existem 6 sefirotes, ou 10 sefirotes. Por que eu citei 6? É porque existe aqui uma questão de entendermos que a partir dessa parte aqui para baixo é onde começam as letras hebraicas. Antes disso, não se tem uma construção, essa parte verde que eu desenhei para baixo, é onde nós temos as letras hebraicas. Antes disso, não tem letras hebraicas, é só o eterno, não tem anjos. Inclusive, aqui onde está a alma dos sábios, a alma dos justos, o nível de Neshama não tem anjos. Os anjos estão exatamente nesse nível aqui que eu estou marcando, que é o nível de Rua. É aqui onde os anjos ficam. É lógico que vão ter várias árvores aqui definidas, como aqui no caso de Beriá. Mas a atenção que eu quero chamar de vocês é para essa questão que nós estamos construindo em relação a essa ideia que o Zohar traz aqui para a gente, em relação exatamente ao que vem lá de cima. E ele continua, então, aqui falando sobre essa construção, e ele diz aqui, olha, eles estavam de pé no mundo de Beriá. Quem estava? Essas sefirotes juntamente com Yesod, desse nível lá em cima daquela árvore que nós vimos. E eles são regados e abençoados por ele. Essas são as 7 vacas. Ou seja, as 7 vacas já vão estar exatamente ligadas a Parashá de Mequetes, como a gente viu, no 41. Então, vamos voltar aqui. Gênesis 41, ou Bereshit 41, nós temos essa construção, mais uma vez, descritas aqui. Então, veja, 41, a Parashá Mequetes, Vairi Mequetes, Natim, Yamin, o Faraó, Rolém. Ele sonhou, Rolém. Verhaná, Omed, El, Raior. Ele viu que estava, ele falou só que ele estava de pé junto do Nilo. E ele diz aqui, ó, Verhané, Min, Raior, Alote, Shavá, Pereote, Nifote, Meree, Umberiote, Bassá, Vetarainá, Beahur. Quando do Nilo saíram 7 vacas bonitas e robustas, e elas pastavam junco. O junco, ele é uma coisa que deve ser muito bem definida, porque o junco, quando a gente olha qual seria a linguagem metafórica para isso, a gente já falou, veja, o junco, ele serve para fazer também papiro, e ele é um cano, ele é uma canaleta que dentro dele é possível passar água, né? Então, é essa ideia que nós temos exatamente na construção da Torá, quando a gente tem a nossa árvore sefirótica aqui, que tem tubos, está vendo? Passando por dentro dela, ó, tubos. Para que cada ser exista, independente do nível que ele está, a formatação, ele precisa de Hashem, ele precisa de Deus. E aí, então, ele está falando que o faraó sonhou com essas 7 vacas, a gente já viu a metáfora dos 7, os 7 álefes, que estavam lá, os 7.000 anos, os 70, que também é a palavra sode, segredo, ou iaim, vinho. Veja quantas metáforas a gente está falando aqui. E essas vacas aqui bem favorecidas e gordas de carne. Então, que se alimentam do capim do junco, ou seja, eles se alimentam juntos, em amizade, e não havia separação entre eles. Olha que coisa importante. Essas vacas, elas são as 7 sefirotes desse mundo aqui, essas gordas, está vendo? As vacas gordas são essas 7 sefirotes que o faraó sonhou. Ah, mas o faraó viu vacas? Não, é uma metáfora. É uma metáfora. Vocês têm que entender isso. É uma metáfora. Isso não existiu.
ele não sonhou. Isso é uma metáfora da linguagem dos ramos sobre a construção da árvore sefirótica. Então, essas 7 vacas descritas aqui em cima não são vacas, são, na verdade, 7 sefirotes que eu estou marcando aqui, olha, para vocês entenderem, tá vendo? Olha, essas 7 sefirotes aqui em azul, ó, são 7. Hesed, Geburat, Ifrit, Netzahod, Yesod e Malhut, que são aqui apontados no nosso texto do Sefer, né, Zohar, como 7 vacas. Então, a gente tem aqui a construção, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sefirotes metaforizada por vacas. Tá vendo? É muito importante a gente entender isso para que a gente, veja, não são desse nível inferior, eles são do mundo de Briá. E se são do mundo de Briá, são do nível de Neshama e são da Sefirah Binah. As construções dentro da Sefirah Binah, como nós vimos aqui. Toda a história agora está mudando muito, porque uma coisa que parecia que ia acabar com um grupo de pessoas no nosso mundo, ela deu um pulo em relação ao próprio Zohar, está falando o quê? De unificação de almas. Veja, as pessoas que são amigas, elas não podem ter brigas entre nós. Infelizmente, às vezes, a gente lida com algumas situações, mas a intenção não é essa. A intenção é proteger a Kabbalah. Então, veja, eles se alimentavam juntos em amizade. Por quê? Se as próprias sefirotes, elas não mantêm amizade, nós somos uma árvore sefirótica, se alguma coisa separa a gente da amizade geral, existe alguma coisa errada. Existe alguma coisa que... Eu sei que existem extremos, né? A gente não está falando aqui de uma loucura espiritual, onde agora a gente vai aceitar tudo e etc. Não. A gente está falando de se manter a amizade, de você manter o seu eu interior limpo. Lógico que existem conotações e conotações. Não dá para ter amizade com quem não segue Torá, ou alguém que vai ficar falando de idolatria, outras questões que não são agradáveis, porque mais conversações, né, elas corrompem a alma. Então, veja, e eles têm que estar juntos, alimentavam-se juntos, ou seja, comia da Torá junto e amizade. E não havia separação entre eles. Todos eles devem ser louvados, pois não há alimento para o outro lado. Porque não tem nenhum tipo de lashon hará, não tem inimizade, não tem... As pessoas pensam antes de falar alguma coisa com a outra. Pensam, eu não diria nenhuma, 2 vezes, mas 10 vezes antes de falar alguma coisa com a outra, para não ofender. Veja, esses são os 7 graus dos mistérios do versículo. As 7 vacas escolhidas para serem dadas foram da casa do rei. Está vendo? As 7 servas, não vacas, gente, olha. Então, veja, aqui mais uma vez no Esther 2:9, a gente vai ler aqui agora, veja, o Esther 1:10, Esther 5 e Esther 2, aqui já está no 9, agora a gente vai ter que achar aqui o Esther 2:9. Então, no Esther 2:9, está escrito aqui, olha, a moça agradou e conquistou seu favor, e ele se apressou em fornecer-lhe seus cosméticos e suas rações, bem como 7 criadas que lhe eram devidas pelo palácio do rei, e ele tratou a sua criada com gentileza espiritual, veja. Então, quem recebeu essas 7 criadas foi Esther, a qual nós vamos entender já, tá vendo? Ó? Então, aqui, ó, ela recebe 7 criadas, que são a mesma coisa das 7 vacas.
que são as 7 Sefirot. A análise é dessas 7 Sefirot espirituais, 7 níveis de Neshama elevadíssimos. Confundimos isso com uma história no nosso mundo. As pessoas, elas gostam disso, né? Elas gostam, porque, veja, agora a Esther é uma mulher rica, é uma princesa, isso tem muito a ver também com o ego. Mordecai venceu e mataram, e agora vamos dominar o mundo. Não tem nada a ver com isso. A linguagem do Zohar traz para vocês uma verdade incontestável. Não foi nada que aconteceu no nosso mundo, e foi tudo que aconteceu no nosso mundo com todo o nível de Malhut, porque todas as almas estavam envolvidas. Veja, então agora que a gente viu aqui no 2.9, é a mesma coisa. E se refere aos 7 templos de Briá, todos louvando, e assim são 7 vacas de bem gorda, todas a ser elogiado, em contraste. E os 7 também camareiros, são eunucos que serviram na presença do rei. Isso é Esther 1:10. Veja, e aí, aqui a gente tem, mais uma vez, vamos olhar aqui essa linguagem. Eu fico impressionado com a Torá, porque ela realmente esconde esses segredos que, às vezes, é difícil para as pessoas acharem, e elas devem achar justamente para que pudessem chegar. Veja aqui mais uma vez a metáfora do 7, ou seja, no 7º dia, quando o rei estava alegre com o vinho, ele ordenou a Meumã, Bizatá, Aboná, Abigdatá, Zetá e Carcais, os 7 eunucos que serviram ao rei. Pois bem, os 7 eunucos são descritos aqui no nosso texto, exatamente, veja, aqui, ó, como está escrito aqui no texto do Zohar, em relação a esses 7 eunucos. Veja, não devem ser totalmente louvados, pois incluem uma porção dos poderes de contaminação. Os 7 cavaleiros na presença do rei não devem ser totalmente louvados, pois também incluem uma porção dos poderes de contaminação, que é o segredo das 7 vacas magras. Esses agora que são descritos no 1, eles estão ligados, não é? Eles estão ligados exatamente à questão dessas 7 vacas magras, porque o faraó, ele sonha com vacas gordas e vacas magras. Ele não sonha só com vacas gordas. E dentro dessas vacas magras, nós temos aqui esses 7 eunucos, né? A questão do eunuco não tem nada a ver com o entendimento geral da coisa, de que alguém que foi castrado e etc. Não é isso. A questão aqui é sobre essa descrição exatamente, não é, dessa construção desses 7 eunucos em relação a uma espiritualidade diferente daquela que está descrita no Zohar Kadosh. Então, deixa eu só organizar aqui, a gente vê assim mesmo, só para a gente botar aqui do lado, aqui, ó, 7 vacas magras. Eu botei aqui não achei a vaca magra, a gente botou aqui o esqueletozinho do boi, veja. Então, ó, são exatamente a ligação, tá vendo? 7 servos eunuco, e eunuco não tem nada a ver com a questão de ser eunuco realmente, mas tem a ver com a questão totalmente diferente, como nós veremos futuramente, alguém que não pode produzir nessa vida ainda Torá, milagres, mas insiste em estudar a Torá, mesmo passando por vários aspectos. Quer dizer, a pessoa é eunuco, ela não tem nenhuma construção, veja. Então, muito bem, essa é uma primeira análise aqui que a gente conseguiu compreender, né? E devemos também entender outra questão aqui. Quando a gente está falando do livro de Esther, a gente está falando de um livro
e de uma festa que nunca deve ser parada de ser feita. É falado que todas as festas, porque os Mazalotes, as forças dos planetas vão parar de existir, então para que você vai fazer festa para atrair força divina se já está ali, haverá uma força contínua? Isso são a própria construção da Torá, os rabinos falam isso. Mas dizem que a festa de Purim nunca vai poder deixar de ser feita. Veja qual era a ideia de Purim: acusar todos os seres humanos e acabar com a vida do ser humano. Todos os seres humanos. Todos. A quantidade de almas. Ou seja, a ideia construída dentro do texto duro é antagônico à grande verdade da Torá, porque cria inimizade. Olha, o fulano de tal é mau, o outro é bom, e etc. Não que não existam pessoas ruins. Mas o papel da Cabala, da Torá, é unir almas.